Olá pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro de toda quarta-feira aqui no Instagram. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje num dia muito especial, que é o Dia da Mulher, e a gente aqui se encontrando para conversar, né, sobre uma das funções mais importantes que a mulher exerce no dia a dia, que é ser mãe, né? E ser mãe de TDAH é um desafio diário, mas também é uma oportunidade muito grande, né, de ver aí, né, no desenvolvimento do filho, né, os frutos do seu trabalho, do seu investimento, né, então é muito gratificante também, né, é desafiador, tem hora que deixa a gente doida, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né, a gente pegar uma criança, né, que tem algumas dificuldades e através do nosso investimento de amor, de cuidado, né, de carinho e de educação, a gente vê a criança se desenvolvendo no dia a dia. Então hoje é um dia muito especial, né, o Dia da Mulher, e nós vamos conversar sobre mais um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. Só que a gente vai falar um pouquinho da forma como o TDAH se apresenta na vida adulta. Então a gente sempre fala aqui de TDAH, principalmente na infância, né? Semana passada a gente falou sobre TDAH na adolescência, a gente falou dos perigos, né? Que um adolescente com TDAH pode se colocar caso, né, ele não esteja em tratamento, né, ele não esteja sendo bem orientado, né? A adolescência já é um período complicado aí na nossa vida, né? Mas quando a criança tem TDAH, a gente tem que ter atenção redobrada, né? O adolescente, no caso. E a gente precisa começar a construir uma adolescência segura e saudável lá na infância, né? E hoje a gente vai avançar um pouquinho mais falando sobre o TDAH na vida adulta. Vamos falar de alguns desafios e eu acho assim, por mais que você hoje tenha um filho que ainda é criança, um filho adolescente, é importante que você entenda todo esse progresso, né, todo esse percurso do TDAH ao longo da vida de uma pessoa, para que você possa compreender, primeiro, que o TDAH não tem cura, mas ele vai se modificando, a forma como ele se apresenta, a forma como ele se manifesta na vida da pessoa, pode ir se modificando ao longo da vida. Né? As demandas da infância são diferentes da adolescência, que são diferentes da vida adulta. Então, ao longo do tempo, né, a forma como o TDAH vai se manifestando também muda. Né? Os desafios vão mudando e a gente precisa ter esse olhar, né, de preparo, né, da criança, do futuro adolescente, de um futuro jovem adulto, e também para a gente começar a prevenir algumas situações. Assim como a gente falou semana passada, né, de prevenção em relação à adolescência, né, a situações de risco que um adolescente TDAH pode acabar, né, entrando aí e tudo mais, a gente também está falando da vida adulta. Né? Então, trabalhar com prevenção é a melhor forma. Sejam muito bem-vindos, todos estão entrando, algumas pessoas novas, muito bom ter vocês aqui. Sou Juliana Deodato. Oi, Renata, seja bem-vinda. Sou Juliana Deodato, sou psicóloga e psicopedagoga, trabalho hoje quase que exclusivamente com crianças e adolescentes com TDAH, quase exclusivamente porque eu tenho ainda alguns casos que não são TDAH, mas é o meu foco de interesse de estudo, é o que eu mais gosto de trabalhar e é o que eu me dedico aqui todos os dias nas minhas redes sociais a lidar, né, e a falar com mães e profissionais também que atendem crianças com TDAH, ok? Lembrando, né, toda quarta-feira nós temos nosso Papo de Mãe TDAH aqui no Instagram às 19 horas. Então, sempre com um tema relacionado à criação de filhos com TDAH, como você pode entender melhor o seu filho, como você pode lidar melhor com ele. E toda sexta-feira, agora é novidade, toda sexta-feira, 19 horas, a gente vai ter a nossa live para profissionais. Então, você é psicóloga, você é psicopedagoga, que atende crianças com TDAH, nós teremos uma live só para vocês. Agora, né, deixa eu até pegar aqui o nome da live para passar para vocês.
Toda sexta-feira, 19 horas, eu fiz uma enquete no Instagram e foi a data e o horário que teve o maior número de votos, tá? Sexta-feira agora a gente já começa com a nossa live e a gente vai falar sobre o processo de avaliação do TDAH, a gente vai falar sobre os elementos essenciais, né? Aquilo que a gente precisa estar atento, ficar antenado na hora de fazer, né? Durante o processo de avaliação de uma criança ou adolescente com TDAH. Então você que é psicóloga, psicopedagoga, não perca essa live, porque essa live está imperdível mesmo, porque ela vai ajudar muito em pontos que são essenciais e que muitas vezes a gente deixa passar, né, e acaba prejudicando o nosso processo de avaliação, tá bom? Então, sexta-feira, 19 horas, e a gente já vai começar aqui, né, porque o tempo passa muito rápido e hoje eu não posso me demorar muito, porque eu tenho um compromisso. Tenho uma família me esperando 8 horas para fazer um atendimento, uma orientação de pais, e eu preciso terminar até as 8. Vamos lá. Pessoal, lembrando, aqui é um bate-papo, né? Então, tiverem perguntas, se tiverem algum comentário, coloquem aí, eu tô acompanhando os comentários de vocês, eu vou parar, vou responder. Só lembrando que hoje o nosso tema é TDAH na vida adulta. Então, vamos focar no tema para que a gente não fique perdido, né? E não fale de outros assuntos, tá bom? Aí, com certeza, em outro momento, a gente vai falar de outros assuntos e aí, com certeza, a gente vai ampliando a nossa conversa, tá? Então, tudo que você quiser perguntar, comentar sobre o que a gente está falando, sobre TDAH na vida adulta, fique à vontade. Eu vou tratar de alguns pontos aqui que também vai poder te ajudar, enquanto adulto, a fazer uma autoavaliação. A gente não vai fazer diagnóstico online, gente, até porque não se faz diagnóstico assim, né? Mas eu vou chamar atenção para alguns pontos que você vai poder fazer uma autoavaliação e quem sabe, né? Se identificar com essas dificuldades e buscar, né, uma avaliação de um profissional para verificar se você tem ou não TDAH. A gente sabe que crianças com TDAH têm uma probabilidade enorme de terem pais, né, um dos pais ou os dois pais também com TDAH. Então, se seu filho tem TDAH, é possível que você, mãe, ou você, pai, tenha TDAH também. Isso não quer dizer que porque a criança tem, os pais têm obrigatoriedade de ter, não é isso. Mas é uma possibilidade muito grande. Então, a gente vai falar aqui alguns pontos, né, que você vai poder fazer uma autoavaliação. E se você se identificar com algumas dessas dificuldades, o que eu sugiro para você é que busque, né, busque um profissional para fazer uma avaliação e fechar ou não o diagnóstico, tá bom? Ó, já colocaram aqui uma pergunta. TDAH na vida adulta é mais difícil de se tratar? Lucas, é Lucas que tá aqui o nome, não sei se é o Lucas mesmo, né, porque às vezes a pessoa usa outro nome aqui na rede social. Eu vou dizer pra você que depende, claro, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, mas de um modo geral, na minha experiência, sim. Por que é mais difícil tratar? Porque o adulto já traz uma série de outros problemas além do TDAH que ele foi carregando ao longo da vida. Então, uma coisa é você pegar uma criança, né, que tá lá no início da vida dela, que ainda não desenvolveu algumas consequências negativas por conta do TDAH, e você começa a tratar ali. Outra coisa é você pegar um adulto que já viveu uma vida inteira, né, que muitas vezes já desenvolveram alguns outros problemas por conta de não ter sido tratado na infância, na adolescência, e você começar a tratar na vida adulta. Mas o fato de ser mais difícil, né, porque muitas vezes você tem outras questões ali além do TDAH para tratar, não quer dizer que não haja tratamento para TDAH adulto. Pelo contrário, tá? O TDAH, gente, é um dos transtornos que que tem melhor resposta ao tratamento de todos os transtornos que a gente tem, né? O TDAH é o transtorno que melhor tem resposta ao tratamento. Só que muitas vezes o tratamento não é bem feito ou há interrupções no tratamento, que a gente também vai falar hoje aqui, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa que é importante a gente começar falando, né, é que eu até já falei no iniciozinho, mas vou reforçar. O TDAH é um transtorno,
que ele vai acompanhar a pessoa a vida inteira. Então, a gente não fala de cura no TDAH. Então, se uma criança tem TDAH, ele vai ter TDAH o resto da vida. Mas o TDAH, ele vai se manifestando na vida da pessoa de formas diferentes ao longo do tempo. Então, por exemplo, você pode ter uma criança extremamente hiperativa na infância e que lá na adolescência, na vida adulta, essa hiperatividade diminua muito e o que fica mais preponderante é a desatenção ou a impulsividade. Então, a forma como o TDAH, os sintomas do TDAH vão se manifestar na vida da pessoa vai sofrendo alteração ao longo do tempo. Então, como vai se manifestar na infância, na adolescência, na vida adulta, pode sofrer alterações e geralmente sofre, tá? Em torno de 60 a 70% das crianças que têm TDAH vão continuar apresentando sintomas significativos na vida adulta. Isso não quer dizer que os outros 40%, né, deixaram de ter TDAH. Isso não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que 60% das crianças que têm TDAH vão continuar apresentando sintomas que trazem prejuízos para ela na vida adulta de uma forma significativa. Os outros 40% não é que vão deixar de ter TDAH, mas simplesmente que ao longo do tempo esses sintomas eles vão amenizando e a própria pessoa vai aprendendo a lidar com esses sintomas de forma que eles não vão trazer tanto impacto para a vida dela, ok? Mas a gente tem aí um grupo, né, grande, 60% a 70%, que ainda vão sofrer impactos negativos ainda na vida adulta, tá? Ó, é possível surgir o TDAH na vida adulta? Essa pergunta está sendo muito discutida hoje e muito pesquisada também. Mas até o momento, a gente não adquire o TDAH na vida adulta. Você tem o TDAH desde sempre, mas pode ser que quando você era criança, adolescente, o nível, né, do seu TDAH era leve e com os suportes que você tinha na vida, né, enfim, com as demandas que você tinha, talvez você não tivesse percebido que tinha TDAH. E aí, quando chegou na vida adulta, as exigências do mundo, né, da vida de adulto, mais a intensificação dos sintomas que pode acontecer, acabam fazendo com que você se dê conta que tem TDAH na vida adulta, tá bom? Então, não quer dizer que você adquiriu na vida adulta, tá? Mas você já tinha, mas isso não aparecia muito antes, tá bom? Eu sou assim, é o que mais me prejudica a desatenção e a procrastinação, tá vendo? Ó, mais uma adulta aqui com TDAH. Agora você imagina você tendo TDAH, com toda a dificuldade aí, desatenção, procrastinação, desorganização e etc. E você tendo um filho com TDAH para você poder criar, educar e ainda assim gerenciar, né, supervisionar, monitorar toda as dificuldades que ele também tem enquanto TDAH. Então, a dificuldade é ainda maior, né? Eu tenho uma sobrinha com TDAH, que é até minha motivação para estar estudando TDAH até hoje, né? Eu comecei a estudar TDAH por conta dela. E hoje ela é mãe, ela tem uma filha de 2 anos, já está esperando uma outra bebezinha. E assim, é muito interessante, né? O quanto você vê, né? Eu que acompanhei ela desde que nasceu, a mudança, né, no perfil do TDAH dela, desde quando ela era pequenininha, quando ela foi crescendo, na adolescência, agora, né, que ela já é uma jovem, que tem uma filha, né, as dificuldades, né, e os desafios diários, não só de criar uma filha, mas de gerenciar uma casa, lidar com o marido. Então, assim, é desafiador, né, é desafiador e a gente precisa ter empatia para também dar o suporte, né, e ajudar naquilo que for necessário, porque senão a pessoa às vezes não dá conta realmente, né? Então é desafiador sim, quando a gente tem uma mãe que tem TDAH, né, e que não está se tratando, ou que ainda nem sabe que tem TDAH, ou que não está ainda dominando, né, as estratégias para lidar com as suas dificuldades. Ó, aí Daniela, exatamente assim, eu tenho, meu filho tem, descobri que tenho pelo meu filho. Isso é muito comum, Daniele.
As mães, né, levam os filhos para fazer a avaliação, o diagnóstico, aí na avaliação acaba descobrindo que também tem, né? Ou a mãe ou o pai, né, acaba descobrindo que também tem TDAH. Né? Alguns anos atrás, apesar do TDAH não ser um transtorno novo, né, mas alguns anos atrás não se falava muito disso, né, não se tinha muito conhecimento para fazer um diagnóstico, né, lá uns anos atrás, né, quando a gente era criança. Então era mais difícil, né, você ter crianças alguns anos atrás diagnosticado com TDAH, apesar do transtorno já existir, né. Hoje o conhecimento ele está mais difundido, então hoje a gente consegue ter acesso à informação. Então os adultos de hoje que estão tendo diagnóstico de TDAH foram aquelas crianças, né, que tiveram várias dificuldades, que passaram por vários desafios quando eram crianças e adolescentes e que não foi diagnosticado e que hoje, com a informação, estão buscando, né, o diagnóstico, estão buscando entender, né, por que são assim, por que agem de determinada forma, né, por que a vida inteira tiveram aquelas dificuldades e tudo mais, né. Então, a gente tem visto uma procura muito grande de adultos, né, para avaliar possível TDAH, ok? Então, continuando. Então, assim, a gente tem aí um grupo grande de crianças que na vida adulta ainda vão permanecer com sintomas, né, significativos de TDAH. Então, a gente precisa cuidar disso, né, para que quando essa criança chegar lá na vida adulta, ela tenha o mínimo de prejuízos possíveis. E aí, vou complementar a pergunta, né, deixa eu ver aqui o nome dele que perguntou aqui em cima. Lucas, né? Que tinha perguntado, né? É mais difícil tratar adulto? Muitas vezes porque o adulto, ele já criou estratégias de compensação, ele vai carregar algumas outras questões que ao longo da vida, né? Então você imagina, pensa só, você tem hoje 30 anos. Você passou 30 anos da sua vida tendo TDAH sem que ninguém, né, fizesse o diagnóstico, sem tratamento nenhum. Quantas dificuldades você passou? Quantas coisas você viveu, né, que marcaram a sua história, né? Então, é complicado pegar um adulto com TDAH, porque muitas vezes a gente não trata só o TDAH, né? A gente trata outras questões, como, por exemplo, a gente trata questões relacionadas à autoestima, né? A depressão, a ansiedade, que acaba desenvolvendo também, né, ao longo do tempo. O Gabriel colocou, um adulto que tem TDAH pode fazer concurso público normalmente? Sim, com certeza. Claro, Gabriel, que você tendo TDAH, você vai enfrentar alguns desafios, né? Mas pode sim, tá? Ó, só pra você ter uma noção, eu já atendi três adolescentes, né? Jovens, que fizeram vestibular para medicina, tá? E as 3 passaram e estão fazendo medicina hoje. Então, assim, se elas conseguiram passar para medicina, estão cursando medicina, com todas as dificuldades e desafios que elas enfrentaram, concurso público também, tá? A gente tem juízes, médicos, a gente tem pessoas de todas as áreas que têm TDAH e conseguiram, né, avançar. Mas é claro, né, que não é com a cara e a coragem, né? Buscaram aí estratégias, buscaram se conhecer, né? Buscaram entender qual a melhor forma de lidar com as suas dificuldades para conseguir passar, tá? Ó, a Daniele colocou assim, eu sempre achei que tinha que estudar muito mais no trabalho, sempre tive hiperfoco para poder dar conta, mas nunca fui tratada. É uma pena, pena que você vai ter que sair, mas não tem problema não, vai ficar gravada, tá? Depois você olha lá no meu canal do YouTube, aqui no Instagram, que vai ficar gravado. Mas é assim, né? Você passa uma vida inteira sem entender por que você age daquela forma, né? E aí, chega um determinado momento da sua vida que você encontra alguém falando sobre TDAH e você fala assim, peraí, tá falando de mim. E aí você vai buscar uma avaliação, né? Pra saber se você tem ou não TDAH. É mais ou menos assim que acontece na vida adulta, né? Então, vamos lá. O que pode ser fator de risco para uma criança que tem TDAH continuar mantendo os sintomas no nível
que vai trazer prejuízos para a vida dela ao longo da vida, né, até chegar na vida adulta. O que é fator de risco? Primeiro, se você tem o TDAH do tipo combinado, qual é o TDAH do tipo combinado? É o TDAH que inclui os 3 sintomas principais: hiperatividade, impulsividade e desatenção. Então, se o seu tipo de TDAH na infância for do tipo combinado, há uma chance maior dos sintomas permanecerem na vida adulta do que se você tem o tipo que é predominantemente desatento, ok? Isso não quer dizer que uma pessoa que tem o TDAH do tipo desatento não vai continuar tendo TDAH na vida adulta. O TDAH não tem cura, tá, gente? Mas o TDAH do tipo combinado tem uma tendência maior a ter sintomas mais intensos do que o tipo desatento, bom? Ó, a Daniele deixou uma dica aqui antes de sair. Um potencial do TDAH é conseguir o que quer sim, principalmente quando é algo que... Peraí, só uma dica. Um potencial TDAH é conseguir o que quer sim, principalmente quando é algo que gostamos. Exatamente, Daniele. Se você quer, se é o seu objetivo, igual as minhas pacientes, né? Elas amam a medicina, elas queriam muito ser médica, então elas passaram por todas as dificuldades de um estudante, né, de vestibular para medicina, estudando todo dia, né, durante um tempo enorme, se dedicaram e conseguiram passar. Então, quando o TDAH quer muito uma coisa, ele consegue foco, ele consegue se concentrar mais, né? Porque ele tem motivação, tá? Então, vamos lá. Então, assim, TDAH do tipo combinado tem um risco maior da criança permanecer na vida adulta com aqueles sintomas trazendo no nível mais intenso. Se o TDAH na infância ele tem um nível de gravidade maior, porque a gente sabe que existem graus de TDAH. A gente tem TDAH mais leve, tem um TDAH mais moderado e tem um TDAH mais severo. Quanto maior for o nível de gravidade dos sintomas e os prejuízos na infância, maior a tendência que na vida adulta isso permaneça, tá? Lucas, tem como perceber se a pessoa tem TDAH sem algum exame médico? Sim, porque a avaliação do TDAH não inclui exame. Não tem nenhum exame para detectar que a pessoa tem TDAH. Entendeu? Os médicos até pedem alguns exames para descartar algumas outras coisas, tá? Que algumas outras doenças físicas, né, orgânicas, podem gerar o mesmo sintoma que TDAH. Então, eles pedem alguns exames para descartar isso. Mas você faz a avaliação TDAH sem precisar de exame, tá bom? É uma avaliação que a gente chama de clínica. Então, vamos lá. Uma outra coisa. Se você começa a fazer um tratamento tardio, então a criança lá, desde pequena, tem os sintomas, só foi começar a tratar na vida adulta, ou só foi começar a tratar na adolescência, demorou muito para começar o tratamento, ou o tratamento teve interrupção, começava, parava, ou então o tratamento não foi um tratamento adequado, quer dizer, ia na terapia, mas não tomava medicação, ou tomava medicação, mas não fazia terapia. Tudo isso pode ser um fator de risco para que os sintomas da infância persistam na vida adulta, tá? Persistam trazendo prejuízo, tá bom? Uma outra questão também é quando a criança tem o TDAH e junto com o TDAH tem alguma outra comorbidade. O que é comorbidade? É alguma outra condição médica que aparece junto com o transtorno. Então, se ele tem o TDAH e tem o TOD, que é o transtorno positivo desafiador, ou ele tem TDAH e tem transtorno de ansiedade, tem TDAH e tem depressão. Então, se ele tem TDAH e mais algum transtorno, também é fator de risco para que os sintomas do TDAH da infância persistam até a vida adulta, trazendo prejuízos para a vida da pessoa, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa trabalhar quanto mais cedo melhor. Então, oferecer um tratamento, o tratamento adequado, sem a gente ficar tentando fugir, achar fórmulas mágicas para resolver o problema. É o tratamento que tem resultado, né? O tratamento padrão ouro do TDAH. É oferecer o tratamento quanto mais cedo possível, né?
é os pais saberem o que está acontecendo com o filho, entenderem o que está acontecendo com o filho e conseguirem ajudar esse filho no dia a dia. Então, os pais precisam passar por uma orientação de pais para entender o que está acontecendo e para aprender como lidar com a criança. Por quê? Porque como os pais lidam com o filho vai impactar na forma que os sintomas vão aparecer. O filho com TDAH, ele não vai adquirir TDAH por causa dos pais, mas o ambiente, a forma como os pais, os adultos, né, as pessoas lidam com a criança com TDAH no dia a dia, pode aumentar o nível de sintomas ou pode diminuir. Então, se a gente tem pais que entendem o que está acontecendo com o filho e sabem lidar com o filho no dia a dia, qual é a tendência? É que os sintomas do TDAH do filho diminuam. E isso, claro, vai se refletir na vida adulta. Então, é importante que você, pai, você mãe de TDAH, entenda o que está acontecendo, como funciona o cérebro do seu filho, para que você possa ajudar, de fato, o seu filho no dia a dia, ok? Porque senão, gente, a gente vai acumulando uma série de problemas que vai passando de ano para ano, e o TDAH que tinha, né, o seu filho tinha um TDAH no nível X, daqui a pouco está aumentando esse nível de sintomas. Por quê? Porque o TDAH vai ficando crônico. Se ele não é bem tratado, ele vai se tornando crônico e vai trazendo cada vez mais prejuízos para a vida da pessoa. Ok? Então, é importante a gente cuidar disso sim, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Então, assim, ainda que hoje o seu filho seja criança, é importante que você olhe para essa infância do seu filho com um olhar cuidadoso, pensando que o que você plantar hoje na vida dele vai repercutir, vai dar fruto lá na adolescência e na vida adulta. Vai ser protetivo para a vida dele na adolescência e na vida adulta. Porque hoje, enquanto seu filho é criança, você está aqui do ladinho dele, podendo ajudar, podendo acompanhar, podendo fazer as coisas com ele. Mas daqui a pouco, né, quando ele entrar na adolescência, principalmente quando ele for para a vida adulta, ele não vai ter mais você do lado dele o tempo todo. E ele vai ter que ter autonomia na vida. E como que a gente vai desenvolver autonomia na vida, né, se a gente não aprende a lidar com as nossas dificuldades? Se eu tenho uma dificuldade e minha mãe faz tudo para mim, como que na vida adulta eu vou começar a dar conta sozinho? Então, assim, a gente precisa começar a trabalhar, né, preventivamente lá na infância, no adulto que a gente quer, né, que o filho seja mais com o passar dos anos, tá? Como eu falei, né, há uma tendência muito grande, uma chance muito grande de que se seu filho tem TDAH, você como mãe ou você como pai também tenha TDAH. E é importante, né? Eu vi que tem psicólogos aqui na live, tem psicopedagogos. Você psicólogo, você psicopedagogo, receber uma criança com diagnóstico de TDAH ou receber uma criança para avaliação de TDAH, é importante que você avalie essa família. Você não vai fazer um diagnóstico da mãe, um diagnóstico do pai, porque o paciente é a criança. Mas quando você for conversar com essa família, você precisa identificar se a mãe ou o pai, que são os cuidadores ali principais da criança, apresentam sinais e sintomas de TDAH. Por quê? Porque se você identificou, você está lá atendendo uma criança para fazer avaliação de TDAH, e lá durante a entrevista com a mãe, você identificou que a mãe tem um perfil que indica que ela pode ter TDAH também, você precisa encaminhar essa mãe para avaliação. Por que você precisa encaminhar? Porque uma mãe que tem TDAH não diagnosticado, não tratado, vai impactar na criação do filho. E aí, muitas vezes, o seu trabalho com a criança não vai render porque essa mãe não está dando conta de gerenciar a família dela, a casa dela, a educação do filho, não está dando conta nem dela. Então, se você percebeu que a mãe ou o pai tem ali algumas características, encaminhe essa mãe ou esse pai. Se eles vão ou não é outra história, mas o nosso papel quanto profissional é encaminha para fazer uma avaliação, ok? Se
uma outra coisa que acontece muito, às vezes a mãe traz, ou o pai, né, para fazer a avaliação da criança, e a mãe já tem o diagnóstico, mas não trata. Você precisa sinalizar, né, para essa mãe, para esse pai, que eles precisam fazer o tratamento também. Que o tratamento do filho só vai ter um resultado, né, que a gente espera se os pais estiverem tratados, porque os pais é que vão lidar com essa criança no dia a dia. Os pais vão ser modelo, os pais vão ser aqueles que vão estar lidando com o comportamento da criança. Se o pai, a mãe, não dão conta de si próprio, como vão dar conta de um filho? Então a gente precisa, enquanto profissional, alertar os pais quanto a isso, tá? Eu atendi uma vez uma mãe numa mentoria. A mãe tinha TDAH e os três filhos, 2 filhos mais velhos tinham TDAH diagnosticado, e o terceiro filho estava com suspeita de TDAH. Então você imagina uma mãe que tem TDAH com 3 filhos TDAH, um adolescente, um pré-adolescente e uma criança, e ela não estava se tratando. Como que ela vai dar conta, gente? Como que ela vai dar conta de 3 filhos com TDAH se ela mesma não dava conta dela? Então, o que a gente trabalhou no primeiro momento? A gente estava trabalhando a rotina da casa. Então, primeiro a gente trabalhou a rotina da mãe. Como que ela poderia se organizar na rotina dela, de casa, de dona de casa, né? Para depois organizar a rotina das crianças. Porque não adiantava eu organizar a rotina do filho se a mãe não dava conta da própria rotina. Entende? Então, assim, a gente precisa, sim, investir nisso. Eu sei que as mães, né, principalmente as mães, elas focam muito nos filhos, querem o melhor para os filhos, investe nos melhores tratamentos para o filho, e às vezes isso tem um custo, e às vezes não sobra financeiramente para a mãe poder se cuidar, ou no tempo, ou no dinheiro. Mas, gente, a melhor forma de você cuidar do seu filho é cuidando de você. Porque se você, mãe, você, pai, não estiver bem, isso vai se refletir no seu filho, com certeza, com certeza. Então, é importante que você se cuide, tá? Vamos lá. Meu filho tem 6 anos e o neurologista pediu uma tomografia do crânio sem sedativos e um eletroencefalograma. Fiquei assustada. Ele justificou, falou por quê? Porque assim, deixa eu explicar uma coisa. Nenhum desses exames aí serve para TDAH. Então, nenhum desses exames vai indicar se ele tem TDAH ou não, tá? Nem eletroencefalograma, nem tomografia, nem ressonância, nem tomografia com sedativo, nem sem sedativo, nada. Nenhuma dessas vai indicar se ele tem TDAH. Mas, tanto o eletroencefalograma quanto a tomografia podem descartar alguma outra coisa que talvez ele esteja em dúvida. Então, eu não sei por que ele pediu, entendeu? Mas, às vezes, os médicos pedem, tá? Às vezes pedem para ver se tem alguma outra coisa. Mas para diagnosticar TDAH não precisa, tá bom? Não precisa. Mas, enfim, se ele pediu... Ou você... Eu te dou 2 opções. Ou você volta nele, conversa com ele, pergunta para ele, né, por que desses exames, e pede para ele te explicar para você ficar mais segura, mais tranquila. Ou você faz e leva, entendeu? Porque o importante é que a gente se sinta segura, né? Se você tá insegura com esses exames, vale a pena conversar com ele, né? Por que ele tá pedindo esses exames? Qual a importância? Mas não é obrigatório, tá? Mas, assim, o médico, ele sempre vai investigar tudo, né? Todas as possibilidades, tá? Tudo bem? Vamos lá. E aí, gente, vamos entrar aqui algumas características do TDAH na vida adulta, né? Algumas coisas que o TDAH acaba gerando na pessoa e que trazem prejuízos na vida adulta, tá? A gente sabe que a criança, ela possui demandas na vida dela, exigências da vida dela, que são totalmente diferentes de um adolescente, de um adulto, né? Então, a criança, ela tem
quais são os maiores problemas que a criança com TDAH tem no dia a dia? Ou é a desregulação emocional, que é aquela criança que tem dificuldade de lidar com frustração, não sabe ouvir o não, então ela tem ataque de birra, de raiva. Ou é aquela criança que tem dificuldade na escola. Essas são as dificuldades do TDAH principais no dia a dia. Quando você vai para a vida adulta, esse adulto ele tem questões relacionadas ao trabalho, tem questões relacionadas a relacionamento, casamento, namoro, enfim. Ele tem questões relacionadas a estudo, se ele estiver estudando uma faculdade, alguma coisa assim. Então, as demandas, as exigências que o ambiente, que a vida tem na vida adulta são diferentes da criança. E aí, muitas vezes, as pessoas recebem um diagnóstico na vida adulta. Por quê? Porque quando eles eram crianças, as dificuldades que eles tinham não aparecia muito, né? Tava lá muito bem, ela conseguia tirar na escola média, passava de ano e tal. A família dava um apoio, tinha um professor de aula particular, e a criança foi indo. Quando chegou na vida adulta, que não tinha mais o pai e a mãe do lado para ajudar, para organizar, para lembrar o dia de prova, e não sei o quê, a exigência começou a mudar e o suporte também começa a aparecer dificuldade, porque aquele adulto agora está sozinho na vida, tendo que lidar com relacionamentos, lidar com o trabalho, lidar com a parte de estudo, se alguns estudam ainda, lidar com as amizades. Então, acaba aparecendo, os sintomas acabam ficando mais evidentes na vida adulta por conta da mudança mesmo de exigências e de suporte, porque antes as exigências eram menores e os pais estavam ali, né, junto, acompanhando, né, suprindo com as dificuldades que a criança apresentava. E na vida adulta, muitas vezes ele tem que dar conta sozinho. E aí é que mora o perigo. Porque se a gente não prepara essa criança para a vida adulta, para ter autonomia na vida adulta, ele pode até ir bem na adolescência, né, na infância e adolescência, mas lá na vida adulta ele começa a apresentar os problemas. No encaminhamento do exame está escrito suspeita de TOD e TDAH. Então, tanto para o TOD quanto TDAH, esses exames não vão diagnosticar TOD nem TDAH. Porque TOD e TDAH não dá nenhum exame. Então, assim, tomografia não vai estar lá, tem um problema numa área do cérebro, então ele tem TOD. Não existe isso, tá? Esses exames o médico pediu provavelmente porque ele quer descartar outras possibilidades, tá? É prudente? É prudente. É obrigatório? Não é obrigatório, tá? Então, se ele pediu e você tiver a possibilidade de fazer, seu filho der conta de fazer, né? Porque às vezes a criança não... Eu, por exemplo, gente, não me peço para fazer ressonância, tomografia, eu tenho problema sério com isso. Então, eu tenho dificuldade. Então, é muito complicado. Eu não sei se seu filho vai conseguir fazer. Mas se ele conseguir fazer e tiver como fazer, se tiver condições de fazer, não vejo problema nenhum. Só vai descartar alguma outra questão, né, que pode estar causando os sintomas que ele está apresentando. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos falar aqui alguns tópicos. E aí, o que eu quero pedir para você que é adulto, está aqui na live. Você não tem TDAH, não tem diagnóstico, mas você fica sempre achando, será que eu tenho? Será que eu tenho? Eu sou parecida com meu filho nisso, eu sou parecida com meu filho naquilo. Eu vou falar algumas características aqui. Não é para você sair daqui dizendo que fez um teste na internet que deu TDAH, não, pelo amor de Deus. Porque o que eu vou falar aqui não é teste de TDAH, tá? Até porque não existe teste para TDAH. Mas é só para você pensar se essas áreas que eu tô falando aqui, você apresenta dificuldade. Mas não é dificuldade em uma, é dificuldade num conjunto de coisas. Se você, dentre essas 10 coisas que eu vou falar aqui, você se identifica com a maioria delas, é como se acendesse o sinal amarelo de atenção. Poxa, dessas 10 coisas que a Juliana falou aqui, eu percebo que eu me encaixo na maioria delas e isso atrapalha a minha vida. Se isso está acontecendo com você, o que eu te sugiro? Que você busque um profissional para fazer uma avaliação. Porque pode ser TDAH, pode não ser, mas pode ser também.
tá bom? Então não é um teste, até porque você vai ver que eu não vou falar para você responder sim ou não, né? É só algumas áreas que o TDAH acaba tendo muito prejuízo, tá? Então a gente sempre avalia no TDAH intensidade dos sintomas, frequência dos sintomas e os prejuízos que esses sintomas trazem para a vida da pessoa, ok? Então vamos lá. Uma das primeiras coisas que o TDAH adulto tem, que ele tem muito problema com isso, não quer dizer que todos tenham, mas muitos têm, é problemas com atrasos. O que são problemas com atrasos? São aquelas pessoas que estão sempre atrasadas, ou porque quando vão fazer uma coisa, tá chegando a hora de fazer uma coisa, ela começa a fazer outra, e aí quando ela vai fazer aquilo que ela tem que fazer, a hora já passou, já se atrasou, ou porque ela esquece a hora, ou porque ela tem uma dificuldade nessa percepção do tempo e ela acha que uma coisa que ela faria em 10 minutos, que ela faria em 40 minutos, ela consegue fazer em 10. Uma coisa que ela consegue fazer em 10 minutos, ela acha que ela dá conta de fazer em 5. Porque ela tem uma dificuldade nessa percepção de tempo. Então ela fala assim, falta 15 minutos para eu sair de casa. E eu tenho uma atividade aqui que dura meia hora. Não dá tempo sim. E eu começo a fazer. E aí quando eu começo a fazer, o tempo passa, eu perco os 15 minutos e saio atrasada. Então assim, atrasos, né, são muito comuns em quem tem TDAH. Isso quer dizer que se você é uma pessoa que só anda atrasada, tem TDAH, eu tenho uma amiga que ela se atrasa para tudo, mas ela não tem TDAH. Por quê? Um sintoma isolado não quer dizer nada, tá? A gente analisa um conjunto de coisas, tá bom? Mas é muito comum no TDAH os atrasos, né? A pessoa, por exemplo, ela vai sair, eu trabalho numa outra cidade que demora 1 hora de carro. Então, 1 hora de carro, eu não posso sair daqui com 1 hora, porque pode ter algum trânsito, pode ter algum problema na estrada, então eu tenho que sair com mais de 1 hora. E aí, se eu tenho TDAH, eu acho que dá tempo. Então, 40 minutos... Sabe aquela pessoa que tem que estar 8 horas no trabalho e sai de casa 8 horas? Sai de casa 5 para as 8, mas leva meia hora para chegar? Então, assim, essa percepção do tempo tá prejudicada no TDAH. Isso acaba gerando atrasos também, tá? Uma outra questão que o TDAH tem, além desses atrasos, é uma tendência, isso não é regra, tá, gente? Mas é uma tendência, ó, a Mônica já tá se identificando, socorro! Uma tendência a acidentes, multas e imprudências no trânsito. É muito comum. Ó, a Mônica falou que só chega atrasada. Ó, a minha irmã, ela não tem diagnóstico de TDAH, mas eu acho, né, que ela tem TDAH. E a minha irmã, ela só chega atrasada também. É daquele tipo assim, já tô saindo de casa, me espera no portão que eu tô saindo de casa. Você pode ter certeza que ela ainda vai tomar banho, se arrumar, entendeu? É desse tipo. Então, assim, trânsito, problemas com acidentes, pessoas com TDAH, gente, presta atenção. Jovens e adultos com TDAH têm 36% de chance a mais de se envolver em acidentes de trânsito. Por quê? Porque se distrai, porque na hora que está dirigindo vai pegar o celular para fazer outra coisa, porque muitas vezes está andando em alta velocidade por causa da adrenalina, porque muitas vezes está ali na imprudência. Vai passar a dar tempo. Esse dá tempo no TDAH é uma coisa assim terrível. Porque ele acha que para ultrapassar dá tempo e não dá tempo. Ou então ele acha que não precisa ligar a seta porque tá entrando ali rapidinho. Então essas imprudências, essas coisinhas assim, parece pequena, mas no trânsito são perigosas, né? Se tornam perigosas. Acontece muito que nem TDAH. Então, aumenta em 36% a chance de se envolver em acidentes de trânsito, né? Ó, a Débora colocou aqui, ó. Vivo atrasada, já me envolvi em acidente de trânsito 5 vezes em 6 anos de carteira. Olha só, hein?
Então, assim, então eu tenho problema no trânsito, eu tenho TDAH? Não, gente, não é só se você tem problema no trânsito, porque às vezes realmente você não tem muita habilidade para dirigir, né? Também tem isso. Mas é um conjunto de coisas, né? E a gente precisa ficar atento. Esses acidentes aconteceram por quê? Será que eu me distraí? Alguma coisa que ficou faltando ali? Eu estava em alta velocidade, então é comum multas, acidentes, né? No trânsito. Uma outra dificuldade do TDAH no adulto, que aparece, que atrapalha muito a vida do adulto, é a dificuldade em escutar. Oi, Miriam, seja bem-vinda. É a dificuldade em escutar. Então, assim, o que é essa dificuldade de escutar? A impulsividade muitas vezes não ajuda, né? Então, a pessoa está conversando e antes de você terminar de falar, ela já está respondendo. Ela já tenta adivinhar o que você vai falar e ela já fala junto com você. Ela quer falar e muitas vezes ela não deixa você falar. Ou então, quando a conversa é muito longa ou no assunto não é muito atrativo para ela, isso acaba fazendo com que ela desconecte do que você está falando. Entendeu? Então ela não escuta, por mais que ela esteja olhando para você ali, ela não escuta o que você está dizendo. Isso acontece muito, gente. Pessoas com TDAH, numa conversa com duas pessoas, né? A pessoa e outra, ela dependendo do assunto, ela perde em torno de 30% a 40% do que é dito, por distração, por ficar entediada com o assunto, por se desligar daquele assunto, não porque ela não está respeitando o outro, mas porque o cérebro dela é como se o cérebro desligasse toda vez que ela tivesse numa conversa, que ela está numa conversa muito chata, ou numa conversa demorada, ou numa conversa que ela tem que ter atenção para compreender o que o outro está falando, entendeu? Então, escutar é algo complicado para o TDAH. E isso atrapalha em muitas coisas. Principalmente num assunto que é o nosso quarto ponto aí de dificuldade TDAH, que é nos relacionamentos. Porque você imagina, gente, você tá se relacionando com uma pessoa que não deixa você falar, que te atropela, que é impulsiva, fala sem pensar, depois se arrepende, né? Que acaba numa conversa, ela tá ali, ela se desliga do que você tá falando, depois ela não lembra, porque ela não ouviu o que você disse. Imagina isso num relacionamento. O que a pessoa que tá se relacionando com quem tem TDAH vai pensar? Ela não tá interessada, ela é egoísta, só ela que quer falar, ela não se interessa pelo que eu digo. Então, assim, é muito comum problemas de relacionamento por conta dessa dificuldade que o TDAH tem em escutar, né? E os relacionamentos acabam ficando prejudicados, gente, a ponto de que casais, né, onde tem uma pessoa com TDAH, ela tem um risco 2 vezes maior de ter divórcio. Então, se você tem TDAH na vida adulta e você não tá, né, em tratamento, não tá cuidando disso, o seu parceiro não tá sabendo, né, lidar com você, não entende que você tem TDAH e o que é o TDAH, isso aumenta o risco em 2 vezes de divórcios, tá? Então, a gente tem que cuidar muito bem disso. E quando você tem um filho com TDAH, esse risco aumenta ainda mais, tá? Porque é muito comum pais de crianças com TDAH se divorciarem, tá bom? Então a gente tem que cuidar disso, né? Fora que nos relacionamentos a gente também tem um outro problema, que é o comportamento sexual de risco, que a gente falou no sábado, né? Quando a gente falou de TDAH e adolescência, que o TDAH na adolescência, né, tem uma tendência a entrar em comportamentos de risco, né? Comportamento sexual de risco, e na vida adulta também, né? Pela impulsividade, enfim, por uma série de motivos. Então são pessoas que estão no relacionamento, daqui a pouco aquele relacionamento não dá certo e muda para outro, ou não consegue se manter no relacionamento, né, durante um tempo, né? Aí tem aquela história também que muitas pessoas falam assim, eu tenho TDAH, eu enjoo da pessoa. Não é que enjoa da pessoa, é porque não consegue manter aquele relacionamento, né, naquele nível de troca, né? E aí parece que perde o interesse, né?
Oi, Ana. Isso, Ana, impulsividade, exatamente, né? A impulsividade coloca, né, o TDAH adolescente, adulto, nesse comportamento sexual de risco, né? Então, tá lá, quando vê, já foi, né? E outra coisa, a tendência a buscar atividades que dão prazer, né? Então, quando tá no prazer, é como se desligasse o racional. Então, você tá ali só pelo prazer, você não pensa nas consequências, né? Você vai e depois é que você vai pensar, se é que você vai pensar. Vamos lá. Sexto? Não, quinto, né? O quinto, distração, né? Fala TDAH sem falar distração, né? Não dá, né? Mas a distração, gente, ela atrapalha em muitas coisas. Atrapalha no trabalho, atrapalha no trânsito, atrapalha nos relacionamentos, atrapalha tudo, né? E aí, o que acontece? A pessoa, na hora de estudar, né? Como perguntaram aqui a questão do concurso público, né? Então, quando você tem uma pessoa com TDAH, o que acontece? Ela tem uma dificuldade na atenção seletiva. O que é a atenção seletiva? É a nossa capacidade de selecionar qual é o estímulo que nós vamos focar a atenção naquele momento. Então, se eu estou falando aqui com vocês, eu tenho que focar minha atenção aqui nos comentários, né? Naquilo que eu estou falando com vocês, e tudo que acontece no ambiente, gente falando lá na sala, ventilador ligado, cachorro latindo, todos esses estímulos do ambiente eu preciso ignorar, para que eu selecione o estímulo que é adequado e importante nesse momento para mim. O TDAH tem dificuldade com isso. Então, o que vai acontecer? Ele vai estar aqui fazendo um trabalho, vamos dizer que ele está no trabalho. Ele está fazendo o trabalho dele, aí tem um colega na mesa do lado que está mexendo no celular, o outro tá andando pela sala. Tudo isso chama a atenção do TDAH. Porque o TDAH não é que ele não tenha atenção, ele tem atenção. O problema é que ele não consegue focar a atenção naquilo que é prioridade naquele momento. A atenção dele fica oscilando. Então ele fica disparando a atenção dele para vários estímulos ao mesmo tempo. Então a dificuldade de inibir estímulos irrelevantes e focar naquilo que é importante. E isso traz uma série de problemas em várias áreas da vida. E isso aumenta ainda mais, essa distração aumenta ainda mais quando ele está realizando tarefas que para ele, para o cérebro dele, são entediantes. O que são tarefas entediantes para o TDAH? Tarefas longas, que são mais chatas, repetitivas, monótonas, e tarefas que exigem do cérebro dele um esforço mental prolongado. Todos esses tipos de tarefa geram um tédio no cérebro TDAH e faz com que essa distração aumente, ok? Então, a gente já viu como é que isso é um problema. Por isso, gente, que não dá pra falar, tem TDAH, tá bom, eu me viro. Os prejuízos, eles acabam sendo muitos, e é por isso o tratamento é importante. E como a gente falou, quanto mais cedo o tratamento começar, melhor, né? Uma outra dificuldade que o TDAH tem, iniciar tarefas, né? Começar a fazer. Então, essa procrastinação, depois eu faço, vai dar tempo, depois eu faço. E começar a fazer é algo também que é muito difícil para o TDAH. Então, vamos lá, você está trabalhando numa empresa, você tem um relatório para entregar, hoje é quarta, né? Você tem um relatório para entregar na segunda-feira. Você vai adiando começar até a segunda-feira chegar. Quando não tem mais como adiar, aí você vai lá e faz. Às vezes até sai bom, mas poderia ser muito melhor se você tivesse feito com antecedência, pudesse revisar, pudesse, né? E às vezes você entrega um relatório com alguns erros, com algumas falhas. Por quê? Porque você teve que fazer com pressa, correndo. Porque o TDAH sempre acha que vai dar tempo. Sempre acha que vai dar tempo. E começar, né, ter essa iniciativa. Por quê? Por que o TDAH tem dificuldade de começar tarefas? Porque ele tem uma crença equivocada de que ele precisa estar querendo fazer para fazer. Eu não tô com vontade. E aí ele fica esperando estar com vontade para fazer.
Gente, se você for esperar estar com vontade para fazer, você não vai fazer. Tem coisas no meu trabalho, eu não tenho TDAH, mas tem coisas no meu dia a dia que se eu for esperar ficar com vontade, eu não faço nunca. Mas eu tenho que fazer. E se eu tenho que fazer, eu faço sem vontade mesmo, porque é minha responsabilidade fazer. Então, o TDAH, ele cria na cabeça dele uma ideia de que ele não tá motivado, que ele não tá afim, que ele não gosta. E ele acha que ele vai esperar tá com vontade. A hora que eu tiver com vontade, eu faço. E, gente, não é assim. Ainda mais na vida adulta, né? Na criança já não é assim, imagina na vida adulta. Eu tenho um paciente que a gente está trabalhando exatamente isso. Ele já é um jovem, né? E a gente está trabalhando exatamente isso. Porque hoje ele está inerte. Ele não anda nem para frente nem para trás. Ele está parado na vida. Porque ele colocou na cabeça dele de que ele só vai fazer o que ele gosta. Ele só quer estudar se for aquilo que ele gosta. Ele só vai trabalhar naquilo que ele gosta. E aí ele não faz mais nada. Porque enquanto ele não tem vontade, ele acha que ele não vai fazer. Aí eu ainda não tive vontade, eu ainda não quis. E aí ele fica parado no lugar. Então a gente está trabalhando exatamente isso. Uma ativação comportamental para que ele entre em ação. Porque depois que ele entra em ação, ele vai. Mas daí para sair do estado de inércia para começar a agir, é complicado. É complicado e traz uma série de prejuízos, né? Outra questão, gente, outra dificuldade. Dificuldade em relaxar. Isso é uma pergunta que a gente faz quando a gente está fazendo diagnóstico, né, avaliação TDAH, é se a pessoa consegue ter momentos de lazer, momentos de relaxamento, porque o TDAH tem dificuldade com isso. Ele gosta de coisas prazerosas, mas relaxar, ter momentos assim de ócio, sabe aquele momento sem fazer nada, ele tem dificuldade com isso, dificuldade de entrar em atividades que são relaxantes, né? Atividades que são mais calmas, principalmente, né? Então, se você for pegar o TDAH, principalmente se ele for mais hiperativo, você vai ver que a tendência das atividades de lazer do TDAH são atividades de impacto, sabe aquelas atividades de adrenalina? Tipo, andar de moto, escalar não sei o quê, sabe? Coisas assim que dá adrenalina na pessoa. Não são atividades de relaxamento, né? Porque eles têm dificuldade com isso, né? Até porque eles sentem que o motor do corpo, né? Como se o corpo tivesse ligado o tempo todo, né? Isso, Ana, ansiedade, exatamente. Exatamente. E uma outra, que é a oitava, é a priorização de tarefas. Também uma outra dificuldade do TDAH, que aparece desde a infância, né? Mas na vida adulta isso traz um impacto ainda maior, porque quando você é criança e você tem dificuldade de definir o que fazer, o que é prioridade fazer primeiro, você tem a mãe e o pai ali para te ajudar, né? Para estar ali te orientando e tal. Mas quando você é adulto e você tem que dar conta sozinho, a coisa fica mais complicada, né? O impacto e o prejuízo é muito maior. Então, priorizar tarefas é o quê? É você conseguir, dentro de uma lista de coisas que você tem que fazer, definir aquilo que é prioridade. E o TDAH, na cabeça dele, aquilo que é prioridade para ele é aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele está motivado para fazer, aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele acha mais fácil, mais legal. Não é aquilo que é prioridade de fato. E aí, muitas vezes, ele acaba entrando naquelas tarefas que não são prioridades, começa a fazer aquilo gera prazer nele, ele entra no hiperfoco e não sai mais. Não sai mais. Eu estava atendendo um paciente adulto e a gente estava trabalhando essa organização de rotina, né? Na verdade, de definição de prioridade, tarefas mesmo. E o que estava acontecendo com ele? Ele fazia a lista de tarefas dele do dia e aí ele começava sempre com a atividade que ele mais gostava. Ele deixava o chato pro final. E aí o que acontecia? Ele começava a fazer o que ele gostava e ele entrava no hiperfoco. Quando ele ia ver, já tinha passado até a hora do almoço e ele não tinha nem almoçado ainda. E aí quando ele se dava conta, né, que ele ia parar para comer alguma coisa e tal, o dia já tinha quase que acabado. Ele não dava mais tempo de fazer muita coisa. E qual era a sensação dele no final do dia sempre?
não consigo dar conta, não consigo terminar as coisas, não consigo. E aí é uma sensação muito ruim, porque ele não dá conta, né? Então, definir prioridades é algo difícil para o TDAH e que a gente pode, né, junto na terapia, a gente consegue ajudar a pessoa a ir se organizando, a criar critérios para definir o que é prioridade, por onde ele começa, por onde, depois o que ele vai fazer depois. Isso é algo importantíssimo, né? Então, por exemplo, você está no seu trabalho e você tem que fazer uma série de ações no seu trabalho. Se você não consegue definir prioridades, será que você vai dar conta daquilo que você tem que fazer no seu trabalho? Ou você vai chegar no final do dia com um monte de pendências, ou então atolado até a cabeça, porque você está fazendo tudo correndo. Então, são coisas que impactam a vida, né? Se você não consegue definir prioridades, por exemplo, como que você vai fazer uma compra no mercado? Né? Como que você vai organizar sua casa? Então, assim, o impacto, gente, do TDAH, né, para quem ainda tá na cabecinha de que TDAH é problema de escola, tira isso da sua cabeça. O problema de escola talvez seja o menor dos problemas do TDAH, né? Traz muito prejuízo na infância, mas os sintomas do TDAH afetam a vida da pessoa. A vida. Todas as áreas da vida. Por isso que é um transtorno, traz um transtorno para a vida da pessoa, tá? Outra coisa, faltam duas. A nona, questão da raiva. Gente, adultos com TDAH costumam ter muitas explosões de raiva. Principalmente em situações onde eles se sentem frustrados, né? Isso igual na infância, né? Mas tem uma questão com a questão da raiva que é importante falar, que é o seguinte. O TDAH, ele tem uma desregulação na intensidade das emoções. Então, eles sentem uma emoção numa intensidade muito grande, coisas que o motivo às vezes é tão bobo, mas a intensidade da emoção é grande, mas ela também a intensidade diminui muito rápido. Então, o que acontece no TDAH adulto nessa questão da raiva? Vamos dizer que a pessoa está ali no relacionamento, ela tem uma explosão de raiva ali, explode, dá aquele rompante, né, aquela explosão, e aí, daqui a pouco, aquilo ali acaba, é como se nada tivesse acontecido. A outra pessoa que não tem TDAH continua chateada, continua magoada, e pro TDAH é como se nada tivesse acontecido. Porque ela teve aquele pico, né? Ela tem mesmo aquele pico de explosão, mas acaba rápido. E depois ela nem lembra mais o que aconteceu. Né? Ou até lembra, mas ela não leva muito assim da intensidade do que aconteceu. Né? E a outra pessoa não, a outra pessoa continua chateada com aquilo. Então a pessoa com TDAH fica olhando o outro chateado com o que ela fez e fica sem entender. O que está acontecendo? O que eu fiz? Porque já passou, né? Já passou, então ele não está muito preocupado, né? Não está muito ligado, né? Que tem consequências, né? Quando eu faço uma coisa que machuca o outro, quando eu falo uma coisa que tem um impacto na vida do outro, né, traz consequências para o relacionamento. Né? Então, por mais que para mim já passou, já calmei, mas para o outro não. E eu preciso restaurar esse relacionamento. Porque se eu não restauro esse relacionamento, né, o outro continua chateado. Aí daqui a pouco passam 2 dias e eu explodo de novo. E aí? Né? Então, isso acontece muito com o TDAH também. E o último item, para a gente poder já caminhar para o final, o último item é a questão da organização. Quem tem TDAH na vida adulta tem muitos problemas de organização. E problemas de organização impactam todas as áreas da vida. Impacta, por exemplo, a questão financeira. Então, como eu vou dar conta da minha vida financeira se eu não sei me organizar? Se eu não sei quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, se eu gasto demais, se eu gasto com bobagem, porque eu não sei priorizar aquilo que é importante para eu gastar naquele mês. Olha como é que uma coisa está interligada com a outra. Se eu tenho as contas, mas eu me perco nas datas de pagar a conta, e pago tudo atrasado, aí tem juros.
Se eu, na hora de fazer compra, eu compro coisa que não precisava, compro 2 vezes a mesma coisa, pago a conta 2 vezes, esqueço de pagar e no mês seguinte corta a luz. Eu tenho dinheiro para pagar, mas eu esqueci de pagar a conta, né? Então, essa organização financeira, essa organização, né, do gerenciamento da vida, da casa, dos filhos, né, da rotina, tudo isso acaba ficando prejudicada. E são coisas que às vezes até a pessoa acha até graça, né? Porque, ela sempre esquece, não tem jeito. Mas quando você vai parar para analisar, traz um impacto para a vida da pessoa e um prejuízo que, com o passar do tempo, vai se tornando cada vez mais crônico e vai impactando cada vez mais. Então, assim, gente, 2 coisas que eu gostaria de alertar, né, que eu já alertei, mas vou reforçar aqui. A primeira, independente do seu filho ser criança ou adolescente ainda, cuide disso agora, né? Busque o tratamento, o melhor tratamento, para que quando ele chegar na vida adulta, ele tenha desenvolvido ao longo do tempo autonomia de vida. Ele não vai deixar de ter TDAH, ele vai continuar tendo as dificuldades dele, mas ele vai já ter autoconhecimento suficiente para lidar com as suas próprias dificuldades na vida adulta de uma forma autônoma. Ele vai dar conta, ok? E uma outra questão é, se você é mãe de TDAH, se você é pai de TDAH, se identificou com esses sintomas aqui, né, com esses comportamentos, com as características aqui, né? Se você ficou com uma luzinha amarela piscando, parece que está falando de mim. Busca uma avaliação. Não quer dizer que você tenha TDAH, mas se você tem um filho com TDAH, há uma grande chance de que a mãe ou o pai também tenha. E se você se identificou com essas características que eu coloquei, a gente acendeu uma luz amarela para a gente buscar um profissional para fazer uma avaliação. Então, é importante que você identifique se você é mãe, se você é pai de TDAH, também tem o transtorno. Porque se você tiver, você tem que estar em tratamento. Porque se você não tratar essas dificuldades todas que a gente falou aqui, como que você vai ajudar o seu filho? Como que você vai lidar com o seu filho no dia a dia? Se você tem dificuldade de se auto-organizar, de criar sua rotina, como você vai ajudar o seu filho a se organizar, a ter rotina, etc. Se você tem dificuldade de lidar com as suas emoções, tem rompantes durante o dia, né, uns picos durante o dia, como você vai ajudar o seu filho a lidar, né, com as emoções dele? Então, busque essa avaliação e busque o tratamento, né, que é muito importante. Então, fica esse alerta para vocês, né? Fica essa minha orientação. Espero que tenha ajudado. E, mais uma vez, toda quarta-feira a gente tem nosso Papo de Mãe TDAH aqui às 19 horas. Semana que vem a gente vai ter uma live especial com uma convidada especial. A gente vai falar sobre matemática. Mas, de um jeito que vocês nunca viram. A gente vai falar sobre gamificação da matemática, utilizar a gamificação da matemática para estimular o cérebro TDAH. Vai ser show de bola. A gente vai ter uma convidada muito especial, que é a Beth Mática. Ela vai estar aqui semana que vem com a gente, quarta-feira. E na sexta-feira, agora, dia 10, a gente tem a nossa live para psicólogos e psicopedagogos. A gente vai falar sobre a avaliação, os elementos que não podem faltar numa avaliação de TDAH. Tá bom? Deixa eu só responder essa perguntinha aqui, pra gente encerrar, que eu tenho um atendimento agora. De 10, tenho 10 sintomas. Fiz a avaliação com o psiquiatra, ele não confirmou, mas estou tomando desvexafentamina. Sinto que ainda não consegui me organizar. Tenho muitos picos de humor, procrastino demais. Então, mas você está tomando essa medicação porque o psiquiatra passou, ou outro profissional passou? Porque se ele não fechou o diagnóstico, como que ele te dá uma medicação para o TDAH se ele não fechou o diagnóstico de TDAH? Olha quantas perguntas. Né? E outra coisa, tratamento de TDAH não é só medicação. Para criança, medicação, TCC, terapia cognitivo-comportamental e orientação de pais. Para adultos, medicação, terapia cognitivo-comportamental e mudança de hábitos e rotina. Fora isso, tá vendo? Psiquiatra passa uma medicação específica para TDAH, mas não fecha o diagnóstico de TDAH. Quem entende uma coisa dessa?
Difícil, né? Busca um psicólogo, faz uma avaliação, busca outro profissional, vê uma outra opinião, né? Pode realmente não ser, mas se ele passou uma medicação para TDAH, que é específica para TDAH, por que ele descartou o diagnóstico? Estranho, né? Pessoal, um beijo pra vocês. Até semana que vem no nosso Papo de Mãe TDAH. E você que é psicóloga, psicopedagoga, até sexta-feira, 19 horas, tá? Tchau, tchau, pessoal.